Olá a todos que acompanham o canal Mundo do Rádio, tutoriais e consultorias, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Se fala de rádio, vocês sabem, é Mundo do Rádio. Afinal, por que tanto se fala aqui nesse canal em processador, em processamento de áudio? Por que tanta importância ao processamento do áudio? A resposta é simples e clara. Se trata de algo indispensável, minha gente. Processamento de áudio nos dá não só o controle da dinâmica do que a gente toca numa emissora de rádio. Tanto em emissoras de rádio como em casa mesmo, se a gente está ouvindo um som, a gente não quer estar ouvindo aquele som que fica mudando de volume constantemente. Assim como a gente não quer ver, ouvir, a gente não quer ouvir aquele som que fica com aquele grave excessivo, fazendo vibrar o nosso alto-falante. A gente não quer aquilo. Aquilo é feio. Até certo ponto, quando você está testando, é até legal. Mas chega num ambiente e o senta... Pronto, por exemplo, você que gosta de tomar aquela gelada, você chega num ambiente, o som começa a vibrar no seu ouvido, você vai gostar. Eu duvido que ninguém goste de som vibrando no ouvido. Pô, ninguém gosta, pô. Então, eu comecei aqui a dar ênfase, a trazer o olhar das pessoas que vivem no rádio hoje para o Stereo Tool, porque eu costumava ver muito na internet sons exageradamente altos e grave. E isso faziam as pessoas pensar que aquilo era o objetivo de todo radiodifusor, de todas as pessoas que ouviam áudio, de todos aqueles que queriam tocar um som sem aquela mesmice, sem aquele som seco. Então, muitos achavam que aquilo era a coisa mais linda do mundo. E aí, quando começaram a ouvir o Stereo Tool, o som processado pelo Stereo Tool, passaram a ter certeza e se libertaram. Porque entenderam que não era aquilo, que som não era aquilo mesmo. Entendeu? Som não precisa estar explodindo seus tímpanos. Som tem que ter a dinâmica controlada. Nós utilizamos processamento para controlar a dinâmica. É justamente para isso. Ou você não sabe para que serve um compressor? É para controlar a dinâmica do áudio. Por que a gente está usando esse AGC aqui? Tá vendo, ó, ele se mexendo? Para que a gente não tenha aquele pulo de um volume para outro e depois uma queda brusca também quando entrar uma música mais baixa. Então ele fica atenuando e ao mesmo tempo adicionando, liberando mais o áudio. Ou seja, quando o áudio está muito alto, além do que eu determinei, ele fica ali mantendo, ele mantém aquilo dali, porque eu disse para ele ficar ali. A partir do momento que o áudio começa a cair, ele começa a liberar. Ó, tá vendo que o áudio cai? Então ele sobe para liberar mais, para que o áudio não caia e você perceba. Entendeu? É isso que ele faz. A rotação de fase. Tem muitos instrumentos que são assimétricos. Alguns instrumentos são assimétricos. O rotador de fase, a mudança de uma fase para outra, corrige isso. O reforço estéreo. Muitas vezes você está tocando áudio ruim na sua rádio, sem qualidade. Então, dá-se a impressão de que você está tocando em um canal só. Isso aqui reforça a imagem do estéreo. Filtro azimuth para corrigir também erros de fase. Entendeu? Isso aqui, esse efeito aqui, ele devolve as batidas naturais do áudio. Ok? Geralmente a compressão, ela não é... Muita gente acha que comprimir um áudio é trazer qualidade para ele. Não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. Quando você comprime o áudio, você quer controlar o áudio, você quer controlar a dinâmica dele. Entendeu? Você quer controlar a dinâmica dele. O processo artístico já é outro. O processo artístico de você melhorar ali uma parte A, B ou C, aí já é outro. Cada um vai fazer daquele jeito que sabe fazer. Então tem um processo artístico. Mas a compressão em si, o compressor, certo? O compressor, por exemplo, isso aqui é um compressor. Isso aqui é um compressor, tá vendo? Single Band Compressor, isso é um compressor. Ele tem, aqui ó, ele tem um threshold, né? Ele tem aqui, cadê o threshold dele? Cadê? Deixa eu ver aqui.
Cadê? Tem o drive aqui, mas ele tem, é porque eu mudei aqui a configuração de exibição, mas ele tem o threshold dele, entendeu? Ele tem o threshold do nível onde ele, aqui, poxa, aqui, ó, eu tava perdido aqui, pronto, esse é o threshold dele, tá aqui marcado em -8 porque eu não tô usando, mas aí, presta atenção, aqui o equal, que determina a razão da compressão, então, tudo isso faz parte do processador. O processador não é um compressor apenas. Então tudo isso aqui é uma cadeia de processos que compõem o processador. Então tenho 2 multibandas, tenho uma faixa única, eu tenho o clipper avançado, tenho o hard limit, eu tenho o bass boost, né, que é o reforço de graves, ok? Eu tenho aqui o true bass, eu tenho aqui o AGC, eu tenho o phase rotation, eu tenho, na verdade é o phase rotator, eu tenho Natural Dynamics, eu tenho o Noise Gate, eu tenho o Declipper. Declipper, ele faz aquele... Ó, se você começar, faz o seguinte, comprime um áudio bem muito lá no SoundForge, e você vai ver que ele vai ficar bem achatado nas bordas, ele não vai ficar com essa característica, porque se você ver aqui, isso aqui é o sinal raiz do áudio. É esse sinal que passa por um microfone para se formar a nossa voz, aquela onda que fica no programa de voz. Então, é isso aqui que passa. Isso aqui são pulsos elétricos. Para você ver que até nisso o Stereo Tool, ele é fodástico. Ele mostra para você os pulsos elétricos que estão sendo enviados de áudio aí para a sua entrada e ele está processando. Então, aqui é a entrada e aqui é a saída. Olha a diferença de entrada e saída. Aqui na parte de reparos, nós temos tudo aqui, nós temos o Noise Reduction, né? Que é o de Hammer, Noise Removal, né? Temos o Declipper, que eu já falei que ele faz o corte do áudio, temos o dequantizador, que é aquele que faz, né, aumenta a profundidade de bits, é isso. Quase que, às vezes você tá perdendo aqui, hein, Emerson? Calma aí, pô, calma aí, pensa aí, porque é muita coisa aí que tu tá pensando, cara. Então, aqui ó, tem um dequantizador, né? Aumenta a profundidade dos bits do seu som. Aqui o Noise Gate, para tirar aqueles sons constantes da música que são enjoativos, entendeu? Então você compreender isso aqui é o que importa, poxa. Não é, isso aqui não foi feito para você colocar seu som para distorcer. Muito pelo contrário, você vê aqui que o nosso intuito aqui é controlá-lo e ele tem aqui um controle que faz com que ele fique aqui, ó, ele não fique parado aqui, batendo aqui constantemente. E mesmo que ele estivesse aqui batendo constantemente, ele nunca iria bater em zero, ele não fica vermelho, porque ele tem um clipper avançado, proteção total contra a distorção. Então isso aqui é por isso que a gente defende tanto esse processador. Eu falo bastante. E para mim é uma coisa que é como se fosse uma terapia, que eu tivesse que ir todo dia, todos os meses, porque é uma coisa que para mim eu acho relaxante, sabe? Levar para as pessoas informações que elas precisam a respeito disso aqui. Porque isso aqui hoje em dia, quem não tem isso aqui, não está trabalhando numa rádio. Quem tem uma rádio que não tem isso aqui, seja físico ou desse tipo aqui, não pode se chamar de rádio. Entendeu? Não pode se chamar de rádio, porque isso aqui é indispensável. É primordial, é essencial. Entendeu? É imprescindível. Sacaram? Então é isso, ok? Tudo isso aqui faz parte de uma cadeia de processos e aí se dá o nome, né, de processador. E o melhor de tudo é que um processador como esse você pode instalar no computador simples que você tenha guardado aí na sua empresa, que você tenha em casa mesmo, que você deixou de usar porque comprou um melhor, ok? Custo-benefício muito grande, minha gente, muito grande mesmo. Processa tanto placas virtuais como físicas. Até por IP, AES67, você pode usar nesse o protocolo de IP, né, o AES67. Você pode utilizar neste processador, nesse processador aqui, nesse processador aqui, ok? Então é isso. Essa é a importância, é por isso que a gente não pode nunca deixar de falar disso, porque é muito importante. As pessoas que chegam hoje novas, às vezes a pessoa quer colocar uma web rádio, ela não sabe, ela acha que simplesmente é colocar o som para tocar, mas precisa disso aqui,
Muito mais do que um software que toque música, ela precisa de um que mantenha a música dela no mesmo volume, que mantenha um volume agradável, que mantenha um som bonito de se ouvir, um som limpo, sem artefatos, um som sem distorção harmônica, um som que não fique... Distorção harmônica é até artística, a gente pode chamar de uma coisa artística. É aquela distorção mesmo, é aquele clipe digital, entendeu? Eu falo do clipe digital, porque distorção é uma coisa... Muitas pessoas acham que distorção, toda distorção é ruim, não é. Tem a distorção harmônica que é utilizada artisticamente no áudio, principalmente por quem produz. Para dar ali, sabe, deixar um grave mais agressivo, mais bonito, uma coisa ou outra. O agudo também. Mas aqui eu falo a respeito do clipe digital, aquilo que deixa seu áudio achatado, entendeu? Então isso aqui pode funcionar junto com o seu software de automação, ok? Tem aqui, ó, um bandpass, um filtro de passagem de banda. Filtro de passagem de banda, coisa importantíssima, que já era usada nas antigas, nos rádios, né, nas rádios, porque é muito importante. Frequências que sujam o áudio tem que ficar ali para baixo. Elas não podem passar junto com o som. A mesma coisa quando você tem um som muito repetitivo, muito forte lá em cima, você pode também filtrar para que aquela faixa ali fique ali isolada, você não precise mais ouvi-la no seu som. Então tem tudo isso nesse processador aqui, neste não. Que danado eu tô com isso na cabeça, que eu tô pensando em tanta coisa que eu tô querendo falar neste, é nesse danado. Entendeu? É. Sei não, viu? Ó, então é isso, minha gente. Entendeu? É isso, minha gente. É desse jeito. E você vê aqui que é uma coisa linda de se ver. Coisa maravilhosa. Ok? Ele está processando aqui. Ele está fazendo aqui o controle dinâmico para mim. Ok? Então hoje você com um computador simples, por mais simples que seja, você consegue transformá-lo com essa ferramenta em um processador de áudio de última geração que vai te dar um controle da dinâmica, vai te dar um reforço estéreo, vai te dar uma imagem maior do seu som em seus monitores, vai te dar compressores maravilhosos com proteção contra a distorção, vai te dar um clipper avançado que te fornece até 12 dB de loudness para você aumentar o volume, sem que venha distorcer, entendeu? Um AGC que realmente funciona, é muito comum, né? Ah, tem AGC, mas aí o AGC não consegue dar conta do recado. Você sente que o áudio ali tá pulando, tá saltando às vezes. Esse aqui não, fio. Esse aqui funciona, que é uma beleza. Eu posso garantir. Vou deixar aqui 10 horas aqui, você não vê um áudio saltar. Você não vê. O áudio vai passando, se mesclando e a percepção é a mesma de que você está ouvindo um som com o mesmo volume, a mesma dinâmica de sempre. Entendeu? É isso. Um equalizador, quer fazer ajustes individuais? Equalizador aqui. Tem aqui para você aumentar a frequência que você mais gosta no seu som. Você é daqueles que gosta de ouvir o som lá agudo no talo? Mete agudo nele aqui, poxa, aqui um equalizador. É, ainda tem um Absolute High isso aqui. Bass Boost, que é grave no talo, vai, empurra com tudo, empurra o pé. Entendeu? Fora os 2 compressores multibanda, que são aí a cereja do bolo. Entendeu? E mais um compressor de faixa única. Sessão de reparos, minha gente. É foda porque você... Ó, é uma coisa que não tem nem como não elogiar. Esse processador, ele é premiado. Ele é premiado, esse processador. Ele não é qualquer processador. Ele é premiado. Você não vai encontrar recursos de reparo num processador físico. E nele você encontra, poxa. Entendeu? Nele você encontra. E funciona tudo muito lindo, porque o áudio hoje... As pessoas dificilmente, principalmente quem está começando hoje no rádio, o cara que adquiriu hoje, conseguiu uma outorga de rádio comunitária, ele quer montar uma rádio para ontem, porque ele precisa do prazo, ele precisa montar no prazo, porque senão a outorga é revogada. A rádio tem que estar ali servindo a comunidade. Então ele já consegue o dinheiro para pegar uma torre, ele consegue o dinheiro da antena, transmissor. Aí, para ter um processador de áudio bom, ele precisa pagar mais não sei quanto. Não, ele tem um computadorzinho lá, instala isso aqui, tá feito.
ele pode ficar tranquilo, ele pode dormir tranquilo todas as noites, que o ouvinte dele tá bem servido. Entendeu? É isso, poxa, é isso. O mesmo daquele cara que tem a web rádiozinha dele, às vezes ele não tem também condições, ele vai colocar um processador como? Não adianta comprar esses fraquinhos que tem por aí no mercado, porque não dão conta. São fracos demais e o som não agrada. Quem sabe, sabe o que eu tô falando. Quem conhece, entende o que eu tô falando. Entendeu? É isso. Configuração simples. Agora me diz, se você tem áudio, um áudio de baixa qualidade, você está usando um processador físico e você não tem reparo, aquele áudio, por mais que o processador dê um boostzinho nele, ele vai continuar com aqueles artefatos, com aquela falta de qualidade. Já aqui não, aqui você tem como repará-lo. Beleza? É isso, não quero cansar vocês. Um abraço, fiquem na paz, Deus abençoe. Até um novo encontro aqui no canal. Precisou de mim? Fala comigo, pô. É 81998387069. Eu me chamo Emerson. Tô à sua disposição. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.